Escuta, vou te contar uma coisa. Isso provavelmente vai irritar metade da internet, mas alguém precisa dizer isso. Sabe o que eu vejo quando olho ao redor? Homens bem-sucedidos, homens bonitos, homens inteligentes, sentados sozinhos por anos, não meses, anos. E antes de você começar a digitar seu comentário raivoso, deixe-me te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você viu um casal genuinamente feliz com menos de 35 anos? Quero dizer genuinamente feliz, não feliz no Instagram. Sem pressa, eu vou esperar. Você não se lembra, não é? E existe um motivo para isso. Nós criamos um mundo onde estar sozinho se tornou a escolha racional para a maioria dos homens, não a escolha desejada, a racional. É como optar por caminhar em vez de pegar um carro que tem 70% de chance de bater. Você entende o que eu estou dizendo? A matemática simplesmente não funciona mais. Se você está cansado dessa matemática falha e está pronto para entender a crise de compromisso masculina, curta este vídeo agora. Sua ação nos ajuda a revelar por que os homens estão trocando o casamento pela liberdade. Aperte o sino para não perder a próxima análise da dinâmica moderna. Deixe-me descrever a situação para você. Imagine que você está em um cassino e há esta mesa especial. Para se sentar, você precisa apostar todas as suas economias, sua estabilidade emocional, metade de seus ganhos futuros e sua saúde mental. O croupier lhe diz que, historicamente, 70% dos jogadores perdem tudo. Dos 30% restantes que ganham, metade diz que o prêmio não valeu a pena. Você se sentaria nessa mesa? Claro que não. Mas é exatamente nisso que se transformaram os relacionamentos modernos para os homens. E depois nos perguntamos por que eles optam por ficar em casa. Eu tive esta conversa com meu primo na semana passada. Ele tem 34 anos, ganha bem, malha, ele se veste bem, é um pacote completo. Diz que não tem um encontro há 3 anos. 3 anos. Eu pergunto a ele por quê. Você sabe o que ele diz? Toda vez que eu abro aqueles aplicativos de namoro, eu sinto que estou me candidatando para um cargo para o qual não sou qualificado. O cargo de CEO exige altura mínima de 1,88, salário entre os 5% mais altos. É necessário possuir imóvel em 3 países, falar 4 línguas, ter o humor de um comediante, o corpo de um atleta e a disponibilidade emocional de um terapeuta. Experiência anterior como leitor de mentes preferido. E aqui está o ponto que ninguém quer admitir. As mulheres definiram o preço, se expulsando do mercado. É como assistir alguém anunciar seu Honda Civic de 1995 pelo preço de uma Ferrari, porque eles instalaram capas de assento novas. Veja bem, eles confundiram o valor deles com as exigências deles. E quando ninguém está comprando, em vez de ajustar o preço, eles culpam os clientes por serem mesquinhos. Lembro-me de ter 22 anos e conhecer essa garota em uma cafeteria. Ela trabalhava no comércio varejista, morava com 3 colegas de quarto, tinha talvez $200 na sua conta bancária. Mas seus requisitos para encontros? O homem precisava de sua própria casa, um carro de luxo, férias regulares no exterior e tempo livre suficiente para entretê-la constantemente. Eu perguntei a ela, o que você traz para complementar tudo isso? Ela olhou para mim como se eu tivesse pedido para ela resolver a física quântica. Eu sou o prêmio, ela disse. O prêmio por quê? Por participar. E isso não foi um incidente isolado passageiro. Essa é a mentalidade. Vejo isso por toda parte agora. Mulheres que não cozinham exigindo chefes particulares. Mulheres que não se exercitam exigindo físicos definidos. Mulheres com dívidas enormes exigindo milionários. A ilusão é tão grande, é algo generalizado, tornou-se normal. Você sabe o que acontece quando você configura um jogo onde apenas um lado pode vencer? As pessoas param de jogar. É simples assim. Os homens não são estúpidos. Podemos fazer uma análise de custo-benefício. Vemos nossos amigos se divorciando, perderem os filhos, pagar pensão alimentícia para mulheres que os desprezam. Vemos homens bons serem ridicularizados online por não serem bons o suficiente. Nós vimos os vídeos, você sabe quais, onde as mulheres riem sobre usar homens para jantares gratuitos, chamando isso de gourmand calls. Elas têm grupos no WhatsApp onde elas compartilham estratégias sobre como extrair o máximo de recursos com o mínimo de investimento. E então essas mesmas mulheres ficam se perguntando para onde foram todos os homens bons. Eles foram para casa. Eles estão jogando videogame, trabalhando em suas carreiras, saindo com seus filhos. Pelo menos lá, esforço é igual a recompensa. Mas deixe-me dizer o veneno de verdade em tudo isso.
Não são apenas os padrões irreais, é a completa desvalorização do que os homens na verdade oferecem. Um homem hoje pode trabalhar 60 horas por semana, pagar todas as contas, consertar tudo que se quebra, ser emocionalmente solidário, lembrar de cada aniversário, planejar encontros românticos. E o que ele ganha? Isso é o mínimo do mínimo. O mínimo mesmo. Meu avô apoiava uma família de 5 pessoas com um único salário, e minha avó o tratava como um rei. Ela passava as camisas dele a ferro com orgulho, cozinhava suas comidas favoritas, respeitava suas decisões. Agora, você precisa ser um milionário para receber um agradecimento. E mesmo assim, isso vem com condições. Aqui está um exercício que eu quero que você tente. Abra qualquer plataforma de mídia social e procure por Homens São Lixo. Conte as postagens. Milhões. Agora procure por Mulheres São Lixo. Veja qual a diferença. Uma é celebrada com curtidas e compartilhamentos e comentários de rainha. A outra é banida, excluída, chamada de misoginia. Normalizamos completamente o desrespeito a todo um gênero e então finja surpresa quando esse gênero opta por não participar. É como cuspir no rosto de alguém diariamente e depois ficar se perguntando por que eles não querem almoçar com você. Eu treinei esse cara recentemente, 28 anos, desenvolvedor de software, bom garoto, tímido, mas genuíno, ganha 80 mil por ano, o que é uma boa quantia para a idade dele. Ele me contou sobre seu último encontro. Ele a pegou, pagou o jantar em um bom restaurante que ela escolheu, tentou ter uma conversa. Ela passou todo o tempo no seu telefone postando histórias sobre a comida, marcando o restaurante, nunca uma vez marcando-o ou mesmo reconhecendo que ele existia em suas postagens, como se ele fosse apenas o motorista do Uber que por acaso pagou. No final, ela diz, isso foi entediante, e vai embora, nem sequer agradece. Ele gastou $150 para ser o assistente de criação de conteúdo de alguém. Você entende por que os homens estão desistindo? Mas espere, isso vai piorar. A mesma garota posta no Instagram no dia seguinte sobre como os homens não sabem mais como namorar. E para onde foram todos os homens românticos? A dissonância cognitiva é extraordinária. Ela transformou um encontro em uma sessão de fotos para redes sociais, contribuiu nada na conversa, mostrou zero interesse e depois o culpou por ser chato. É com isso que estamos lidando. A questão da habitação. Deixe-me abordar isso porque é crucial. Você sabe o que é loucura? Uma mulher morando em um apartamento compartilhado com 5 pessoas, dormindo em um colchão no chão, comendo macarrão instantâneo no jantar, rejeitar um homem porque ele não possui propriedade. É como alguém que não sabe nadar exigindo encontros apenas com nadadores olímpicos. A ilusão é astronômica. Nas grandes cidades, talvez 5% dos homens com menos de 35 anos possuem imóveis. Portanto, 95% dos homens são automaticamente desqualificados. E depois as mulheres reclamam de não encontrar alguém. A matemática não faz sentido, como se costuma dizer. Eu conheci essa garota, vamos chamá-la de Ana. Durante 5 anos, ela rejeitou todo homem que se aproximava dela. Não era autossuficiente, não é rico o bastante, não é emocionante o suficiente. Ela tinha uma planilha, eu não estou brincando, uma planilha do Excel, literalmente, com requisitos. Altura mínima de 1,83, salário mínimo de 100 mil, necessário ter viajado para pelo menos 10 países, obrigatório possuir um carro que custa pelo menos $40 mil. Ela era uma recepcionista ganhando 30 mil por ano. Agora ela tem 35 anos, está em pânico e abaixa os padrões diariamente como uma liquidação. Os indispensáveis de ontem se tornam os seria bom ter de hoje, se tornam o opcional de amanhã. Mas veja bem, os homens que ela quer, eles estão namorando jovens de 25 anos que não passaram uma década tratando homens como itens descartáveis. O tempo é invicto. Veja bem, o tempo continua invicto. E vamos falar sobre esta narrativa de mulher independente que tem sido vendida para todos. Você quer saber o que é engraçado? As mulheres mais independentes que eu sei, verdadeiramente independentes, bem-sucedidas, autossuficientes, elas não transmitem isso. Elas não precisam anunciar isso a cada 5 minutos nas redes sociais. Elas não têm mulher independente na biografia. Mas essas mulheres que ocupam cargos de nível básico, vivendo de salário em salário, pedindo dinheiro emprestado para festas de fim de semana, elas são aquelas que gritam que não precisam de um homem. É como alguém que não tem dinheiro para comprar um carro dizendo que prefere caminhar. Todos nós sabemos que é uma forma de lidar com a situação. No fundo, eles também sabem que o relógio biológico é real,
quer nós o admitamos ou não, vejo isso todo o tempo em minhas consultas. Mulher aos 22 anos. Não preciso de ninguém, sou focando em mim mesma. Os homens são distrações. Mulheres aos 28 anos. Estou pronta para algo sério, mas só se ele atender a minha lista de verificação de 47 pontos e passar no teste de compatibilidade que encontrei na Cosmopolitan. Mulheres aos 33 anos. Onde foram todos os homens bons? Porque todo mundo já está comprometido. Mulheres aos 38 anos. Eu namoraria qualquer pessoa que tivesse pulso e mandasse mensagens de texto e não morasse mais com a mãe. É um padrão previsível, como assistir ao mesmo filme repetidamente. A tragédia é que elas poderiam ter tido um bom rapaz aos 25 anos, mas elas estavam muito ocupadas em encontrar a si mesmas, o que geralmente significava ficar bêbada todo fim de semana e chamar isso de autocuidado. Mas os homens também perceberam esse padrão. Por que um homem de 35 anos bem-sucedido namoraria uma mulher de 35 anos com bagagem, atitude, em declínio de fertilidade e um número de óbitos superior a uma pontuação de basquete, quando ele pode namorar uma jovem de 25 anos que está realmente feliz por estar com ele? Isso não é misoginia, é dinâmica de mercado. Você pode odiar o quanto quiser, você pode escrever posts raivosos em seu blog sobre isso, você pode chamar isso de injusto, mas isso não vai mudar a realidade, que não se importa com seus sentimentos. As redes sociais destruíram a percepção da realidade pelas mulheres completamente. Toda mulher pensa que ela merece um homem do top 1%, porque ela deu match com um no Tinder uma vez. Ele provavelmente era casado, usando-a para entretenimento enquanto sua esposa dormia, mas ela não sabe disso. Ela pensa que esse é o nível dela. É como ganhar $20 em uma máquina caça-níqueis e pensando que você é um jogador profissional. O algoritmo mostra o que você quer ver, não o que está realmente disponível para você. Você quer saber a parte mais triste? A maioria dos homens não está pedindo muito. Você sabe o que o cara comum quer? Alguém que seja agradável de estar perto, não comece drama toda semana, leal, o que significa que ela não está com um pé fora da porta constantemente. Cuida de si mesma razoavelmente bem, o que significa que ela não vai engordar depois do casamento, e na verdade gosta dele, não apenas do que ele pode oferecer. É isso. Não uma supermodelo, não uma virgem, não uma dona de casa tradicional, apenas um ser humano decente que retribua o esforço. Mas de alguma forma, isso é pedir demais. Em vez disso, recebemos mulheres que encaram relacionamentos como uma transação de negócios, em que elas são o CEO e você é um estagiário não remunerado esperando por uma vaga permanente que nunca chega. As táticas de humilhação também se mostraram contraproducentes espetacularmente. Chame um homem de incel por ter padrões. Ele simplesmente dará de ombros e voltará aos seus hobbies. Envergonhe-o por não abordar mulheres. Ele dirá: obrigado por me poupar da rejeição e da possível acusação de assédio. Diga que ele não é um homem de verdade por não querer namorar. Ele vai rir e contar o dinheiro que está economizando. A vergonha não funciona mais, porque os homens perceberam que estar sozinho não é o pior resultado. Estar com alguém que não te valoriza é como estar com alguém que te vê como um acessório. É como estar com alguém que constantemente te compara com o ex dela ou com os homens que ela vê no Instagram. Eu me lembro deste momento, talvez há 5 anos, que mudou minha perspectiva completa. Eu estava em um casamento, uma festa grande e extravagante provavelmente custou R$100 mil. A expressão facial do noivo durante a cerimônia você devia ter visto. Não era alegria, foi resignação. Como um prisioneiro de guerra assinando uma confissão. Sua noiva passou toda a recepção reclamando sobre pequenos detalhes. As flores eram do tom de rosa errado, o bolo estava muito frio, o DJ tocou a versão errada da música deles. Nunca vi olhar para ele com amor, nunca, nenhuma vez. Ela o agradeceu. 6 meses depois, eles se divorciaram. Ela guardou o anel, os presentes, as fotos da lua de mel para o Instagram. Ele manteve a dívida e a depressão. E você é curioso como os homens têm medo de compromisso? Não temos medo de compromisso. Nós estamos com medo de se comprometer com a pessoa errada, quem destruirá nossas vidas e irá embora com os prêmios. Eis o que as mulheres não entendem sobre solidão masculina. Não é mais dolorosa para a maioria dos homens. Você sabe por quê? Porque somos solucionadores de problemas por natureza. Solitário? Adote um cachorro, infinitamente mais leal do que as mulheres modernas. Precisa de intimidade? Bem, existem soluções para isso também, e eles não respondem ou exigem seu cartão de crédito.
Precisa de apoio emocional? As amizades masculinas são mais fortes do que nunca, porque percebemos que não podemos depender das mulheres para isso. Precisamos de propósito, carreira, hobbies, objetivos, construindo algo que não te abandone para o seu melhor amigo. Os homens se adaptaram à solidão como os humanos se adaptaram a climas frios. Construímos ferramentas e seguimos em frente. Transformamos a solidão de um problema em um recurso. Enquanto isso, vejo mulheres na faixa dos 30 e 40 anos tendo colapsos nervosos porque estão sozinhas, postando memes de vinho pensando que alcoolismo é peculiar, fotos de gatos com legenda sobre ser mãe de gato, frases de amor próprio que não enganam ninguém, nem a si mesmas. Elas acreditaram na mentira de que poderiam ter tudo quando elas queriam. Ninguém lhes disse que os homens simplesmente parariam de comparecer à audição. Ninguém avisou que a janela de oportunidades delas era limitada. Eles pensaram que podiam curtir a vida durante os 20 e poucos, construir uma carreira durante seus 30 e então escolher um marido fora da prateleira quando elas estavam prontas. Surpresa! A loja está fechada. Os aplicativos de namoro pioraram tudo drasticamente. Está dando às mulheres comuns a ilusão de infinitas opções. Ela combina com 500 homens em uma semana. Se sente como Cleópatra. O que ela não percebe é que aqueles homens deslizaram para a direita em todo mundo, sem nem mesmo observar. Para os homens, é um jogo de números. Ela não é especial, ela apenas está presente, mas essa validação se torna viciante. Por que se contentar com um quando há centenas te mandando mensagem? Exceto que aquelas centenas também não a querem. Eles querem sexo, talvez, mas não um relacionamento. Não é compromisso, não é amor. Apenas uma rapidinha, libertação e adeus. Eu digo aos jovens agora, esqueça completamente os aplicativos. É um jogo viciado. Você jogaria pôquer se o croupier visse suas cartas, mas você não conseguia ver as deles? É assim que funciona o namoro. Aplicativos são para homens comuns. Você está competindo contra homens que não existem. Abdômen retocado no Photoshop, carros alugados, relógios emprestados, fotos falsas de férias. E mesmo se você ganhar, o que você ganhou? Uma mulher que pensa que está se contentando com você. Uma mulher que sempre se perguntará se ela poderia ter feito melhor. Isso não é um prêmio, isso é uma sentença de prisão. Os caminhos tradicionais para conhecer alguém também estão completamente destruídos. Abordagem no trabalho, queixa ao RH, possivelmente perder o emprego. Abordagem na academia, você é um nojento, eles vão postar sua foto online. Abordagem em um bar, você é um predador, ela está lá apenas para dançar com as amigas. Abordagem na rua, assédio, pode levar ao acionamento da polícia. Entrar em contato online, você é apenas um entre centenas nas mensagens diretas dela, mas também simultaneamente, porque os homens não se aproximam mais. Onde foi que foram todos os homens confiantes? É tipo transformar cada porta em uma saída de incêndio, com alarmes e depois se perguntando por que ninguém entra. Deixe-me falar sobre investimento, algo que os homens entendem intrinsecamente bem. Quando você investe em algo, você espera retornos proporcionais ao risco. No mercado de ações, você pode perder seu dinheiro, mas também pode te enriquecer. Isso é justo, isso é razoável. Mas os relacionamentos modernos? Alto risco, retornos negativos garantidos. É como investir em uma empresa que promete pegar seu dinheiro, te dar nada, culpar você por não investir mais e depois pegar metade de tudo que você possui quando eles decidirem ir embora. Nenhuma pessoa racional faria esse investimento. E os 2 pesos e 2 medidas, meu Deus, eles estão por toda parte. Uma mulher pode ter um requisito de altura. Ninguém pisca. Vai lá, garota, saiba o seu valor. Um homem tem uma preferência de peso. Ele é superficial, com fobia de pessoas gordas, uma pessoa terrível. Uma mulher quer um homem rico. Ela sabe o seu valor. Um homem quer uma mulher jovem. Ele é um predador, assustador, provavelmente um pedófilo, de acordo com o Twitter. Uma mulher não namoraria um homem baixo. Essa é a preferência dela. Respeite isso. Um homem não namoraria uma mãe solteira. Ele é imaturo, não é um homem de verdade, não consegue lidar com uma mulher de verdade. Veja bem, o jogo é manipulado. Sim, as regras apenas se aplicam a um lado. A psicologia por trás disso é fascinante e aterrorizante. Às mulheres foi dito que elas são perfeitas exatamente como estão. Nenhuma melhoria necessária. Você é uma rainha, você merece o mundo, nunca se acomode. Os homens foram avisados que eles são defeituosos e precisam de manutenção constante, melhoria. Você precisa trabalhar em você mesmo, ser melhor, você não é suficiente.
Então tem um gênero que pensa que eles merecem tudo sem esforço e outro gênero exausto pelo esforço que não leva a nada. O que pensamos que aconteceria? Esta é a causa básica e o efeito. Eu vi esse estudo recentemente, pesquisa legítima, não algo do Reddit. Mostrou que as mulheres classificam 80% dos homens com atratividade abaixo da média. Pense nisso por um segundo. Como pode 80% estar abaixo da média? Não é assim que as médias funcionam, é matematicamente impossível. Mas isso demonstra o nível de ilusão com que estamos lidando. A mulher média acha que o homem médio é inferior a ela, e então nos perguntamos por que ninguém está feliz. Nos perguntamos por que os relacionamentos fracassam. Nos perguntamos por que as taxas de casamento estão em mínimas históricas. Os homens que são, você sabe, bem-sucedidos com as mulheres hoje em dia, o que eles têm em comum? Eles não se importam com a opinião das mulheres. Eles têm internalizado que a validação feminina é inútil. Eles tratam as mulheres como crianças fazendo birra. É engraçado, mas não é sério. E, ironicamente, essa indiferença atrai mais as mulheres do que nenhuma quantidade de cuidado genuíno jamais poderia. Que piada de mau gosto! Os homens que fariam bons parceiros são invisíveis, e os homens que tratam mal as mulheres estão em alta demanda. Mas eis a questão sobre consequências. Eles não se importam com seus sentimentos ou suas desculpas. Mulheres em seus 40 anos estão aprendendo isso agora, da maneira mais dolorosa. Todos aqueles homens que elas rejeitaram quando tinham 20 e poucos anos estão casados com mulheres mais jovens ou felizmente solteiros com dinheiro no banco. Aquela atitude delas era algo que ninguém achava fofo mais. As exigências que eles fizeram, ninguém está tentando encontrá-los. O mercado tem falado claramente e disse não obrigado. E agora elas estão com raiva dos homens por não desejando-as. Como se os homens lhes devessem atenção após décadas de desrespeito. A solução? Não existe. Não sério. Esta é a cama que fizemos coletivamente como sociedade. As mulheres não vão baixar os padrões até que seja tarde demais. E até lá, os homens não vão se importar. Homens não participarão de um jogo que não podem ganhar. E por que deveriam? A taxa de natalidade vai continuar caindo de um penhasco. A solidão continuará aumentando, como águas da enchente. E daqui a 20 anos, vamos olhar para trás para os bons e velhos tempos de hoje, quando pelo menos algumas pessoas ainda tentaram. Você quer um conselho para os homens? Concentrem-se totalmente em si mesmos. Construa sua riqueza, sua saúde e felicidade. Se uma mulher agrega valor à sua vida, ótimo. Se não, você perdeu nada e salvou tudo. Para as mulheres, perguntem-se se os seus padrões são baseados na realidade ou fantasia do Instagram. Mas honestamente, a maioria não vai ouvir, nunca ouvem, até que seja tarde demais. E depois culpam os homens por suas próprias escolhas. Isso continuará até que a dor se torne insuportável para todos. Até que as mulheres percebam que ter padrões é bom, mas ter padrões ilusórios é autossabotagem. Até que os homens percebam que algumas mulheres valem o esforço, mas não é a maioria. Até que a sociedade admita que talvez, apenas talvez, os costumes antigos não eram só opressão e patriarcado. Talvez, em parte, na verdade, funcionou. Talvez nossos avós soubessem algo que não fazemos. Deixe-me contar outra história que ilustra perfeitamente essa loucura. No mês passado, estou em um bar com alguns amigos. Há um grupo de mulheres ao nosso lado, provavelmente entre 25 e 35 anos. Eles são altos, conseguimos ouvir tudo. Uma delas está reclamando que ela não consegue encontrar um homem decente. Os amigos dela concordam. Homens são lixo, eles não se comprometem, são todos jogadores. Aí uma delas abre o Tinder para mostrar aos outros. Ela tem literalmente milhares de matches. Milhares! Ela está deslizando para a esquerda em todo mundo. Muito baixo, muito feio, parece pobre, provavelmente entediante. Definitivamente tem um pênis pequeno, credo, porque ele pensaria que tem alguma chance. Essas são citações reais, não estou inventando isso. Então ela reclama novamente de estar solteira. A dissonância cognitiva poderia alimentar uma pequena cidade. Sabe o que eu notei? As mulheres que mais reclamam da inadequação dos homens geralmente são as que trazem o mínimo para a mesa. É projeção em sua melhor forma. Eles estão trabalhando no mínimo e querem um CEO. Não sabem cozinhar, mas precisam de um chefe. Eles estão fora de forma, mas querem um atleta. Eles têm problemas de saúde mental, mas querem um namorado terapeuta. Eles trazem drama, mas querem paz. Eles trazem dívidas, mas querem riqueza. Eles trazem bagagem, mas querem um novo começo. E quando você aponta isso, você é um misógino que não consegue lidar com mulheres fortes. Não, eu consigo lidar bem com mulheres fortes. O que eu não consigo lidar é com mulheres delirantes que pensam que assistir a Netflix é um traço de personalidade.
A pior parte é como isso afeta homens mais jovens. Recebo mensagens de homens de 18 anos, rapazes de 19 anos, que já estão desistindo. Eles nem começaram ainda, eles já estão derrotados. Eles veem o que está acontecendo. Eles veem a impossibilidade de tudo isso, e eles estão optando por nem sequer tentar. Dá para culpá-los? Quando você vê seu irmão mais velho, seu primo, seu pai serem destruídos no tribunal de divórcio, quando você vê homens bons sendo tratados como caixas eletrônicos, quando você vê o desrespeito normalizado em todos os lugares, por que você se inscreveria nisso? Há o que eu chamo de ilusão do plano B que tantas mulheres têm. Elas andam no carrossel aos 20 anos, se divertem, depois acham que vão se acomodar com um cara legal na casa dos 30. Mas eis o que eles não entendem. Esse cara legal que foi rejeitado aos 23 anos, ele não está esperando por elas. Ele ou encontrou outra pessoa que o apreciava, ou ele construiu uma vida onde ele não precisa delas mais. Ele tem o dinheiro dele, os hobbies dele, a paz dele. Por que ele trocaria isso por alguém que o vê como plano B? E quanto à parte financeira, Jesus Cristo. As mulheres modernas desejam provisões tradicionais sem nenhum dos papéis tradicionais. Eles querem que você pague por tudo, mas também faça metade das tarefas domésticas. Eles querem que você seja o provedor da família, mas não ter voz ativa em decisões. Eles querem seu dinheiro, mas não suas opiniões. É como contratar alguém como CEO, mas dizendo a eles que não podem tomar qualquer decisão. Quem aceitaria esse emprego? Nunca me esquecerei desta consulta que eu tinha. O cara veio até mim e foi um empresário bem-sucedido na faixa dos 40. Sua namorada o deixou depois de 2 anos. Você sabe por quê? Ele sugeriu que eles dividissem as férias meio a meio, já que ela também ganha bem. Ela surtou. Chamou-o de mesquinho, disse que um homem de verdade paga por tudo. Essa mulher ganha $90 mil por ano. Ela dirige um BMW. Mas sugerir que ela contribua financeiramente o desqualificou de ser um homem de verdade. É essa a loucura que estamos enfrentando. A programação social está tão enraizada que até mesmo homens que enxergam através disso ainda lutam. Estamos biologicamente programados para querer proteger e prover. Mas proteger e prover para quê? Para alguém que posta no TikTok sobre como os homens são inúteis. Para alguém que tem uma lista de backups no celular dela. Para alguém que te vê como um acessório para o estilo de vida dela, o suco não vale a pena espremer mais. E os homens finalmente percebendo isso. Você sabe de uma coisa? Ninguém fala sobre a paz que vem com a solidão masculina. Sem drama, sem discussões, sem montanhas russas emocionais. Você volta para casa e é tranquilo. Seu dinheiro é seu tempo é seu, suas decisões são suas. Você quer comprar uma motocicleta? Compre. Quer investir em criptomoedas? Faça isso. Quer passar o fim de semana jogando videogame? Ninguém vai reclamar. Isso não é solidão, é liberdade. Então sim, os homens estão permanecendo solteiros por anos, e a culpa é das mulheres. Não todas as mulheres, mas mulheres o suficiente para que isso tenha mudado todo o jogo. E até as mulheres admitirmos isso coletivamente, nada vai mudar. Os homens já se adaptaram, nós não nos importamos de estar sozinho. A questão é, será que você se importa? Porque do meu ponto de vista, parece que você não está lidando bem com isso de jeito nenhum. E a cada ano que passa, a cada aniversário que passa, suas opções diminuem, enquanto as nossas aumentam. Isso não é vingança, isso é apenas a realidade. E a realidade, como se costuma dizer, é invencível. Se você valoriza a sua paz, seu dinheiro e sua liberdade mais do que a ilusão de um relacionamento com alto risco e retornos negativos, curta este vídeo. E para ter acesso a mais análises que quebram o custo-benefício dos relacionamentos, inscreva-se no canal.